Shalom, igreja. Eu estou muito nervosa, na verdade. Gostaria de ler com os irmãos João 8, do 1 ao 11. Fico nervosa que eu quase perco as forças. Amém? Posso ler? Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que as mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Eu estava lendo essa passagem e achei essa passagem tão simples e tão maravilhosa. Porque é uma passagem que traz exortação para nossas vidas, de abandono de uma vida em pecado. E ele tem 3 pontos interessantes. Aqui vemos os fariseus, os escribas, testando Jesus, colocando Jesus à prova, querendo saber o que ele achava do que a lei mosaica falava sobre o pecado daquela mulher. O segundo ponto vemos o quão desqualificados são os acusadores. Porque eles, de imediato, foram saindo, um por um, porque não estavam qualificados para julgá-la. E, terceiro, uma nova chance. Aí eu queria dizer, assim, uma nova chance. Pegando esse contexto para nossas vidas, nós um dia fomos essas mulheres. Nos encontramos em pecado. Encontramos com acusadores. Mas o que é o pecado, né? O pecado, ele é a rejeição da vontade de Deus. Ele é a transgressão da lei divina. Como é dito em Salmo 51, 4. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. É contra Deus. O pecado é contra Deus, é contra a santidade de Deus, é contra o amor de Deus, é contra a verdade de Deus. E em Isaías 1:2 diz: Ouvi, ó céus, e dais ouvido, ó terra, porque o Senhor disse: Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Aqui vemos a graça de Deus sendo derramada pelo povo de Israel, mas também vemos a ingratidão do povo. Eles, sendo filho, ao invés de reconhecer esse privilégio, que eles eram filhos de Deus, amados, primogênitos da nação, eles se rebelaram. Eles não quiseram aquilo que o Senhor os deram. E vemos essa mesma atitude em Adão, assim como outros. Adão, ele desobedeceu a Deus e fez a sua própria vontade, o seu ídolo. Então, resumidamente, eu queria dizer que o pecado é uma afronta pessoal ao Senhor de amor. Como dito, é contra a sua santidade, é contra o seu amor e é contra a sua verdade. O pecado, ele tem consequências físicas
emocionais e espirituais. A gente se encontra abalado. Mas, aqui, quando vemos a mulher, e o Senhor diz no final assim, vai, não peques mais, você pensa, isso é um pedido impossível. Nós todos somos pecadores. É impossível esse pedido. Como assim, vai, não peques mais? Eu vou pecar, porque eu sou pecador. Em 1 João 1,8, diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, analisando esse texto, percebemos que é uma autoanálise de si mesmo. Você tem que se autoanalisar, você tem que confessar e você tem que pedir perdão. Fácil, né? Mas por que a gente demora tanto para fazer isso diante do Senhor? Porque demoramos tanto para correr para o Pai, para pedir perdão dos nossos pecados. Em Romanos 7, 22, 23 diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas os meus membros, outra lei, guerreiam contra a lei da minha mente, me fazem prisioneiro à lei do pecado que está em meus membros. Aqui em Romanos está dizendo que, enquanto o nosso coração, a nossa mente diz, não, a palavra do Senhor é certa, aquilo que o Senhor diz é correto, eu preciso pensar, eu preciso agir dessa maneira, mas o nosso sentimento, a nossa vontade diz, eu quero fazer as coisas erradas, eu prefiro fazer o errado, eu não quero fazer a vontade da minha mente, eu quero lutar e fazer a vontade da minha carne. Aquela mulher que foi pega em adultério, embora não seja um pecado tão simples, porque ele exige ações anterior ao adultério, né? Então, é algo meio que premeditado, vamos dizer assim. Ela foi pega em sua fragilidade. Quando a gente peca, nós nos encontramos em nossa fragilidade. Passamos por uma guerra interior, a carne contra a mente, e quando a carne vence, o nosso corpo é devastado. Não só o nosso corpo, né? Eu falo como corpo, a carne, mas a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções. E naquele momento, acredito que ela deve ter pensado assim, olhado para aquele monte de gente ao redor dela, acusando e dizendo, o que o Senhor vai dizer sobre mim? O que o Senhor vai dizer sobre mim? Eu estou condenada. A lei me condena. O que será para mim? Morte. Não há esperança aqui. E não é assim quando a gente comete o pecado? Pecado parece uma palavra pesada, né? Mas quando a gente comete o pecado, vem algumas coisas como consequência do pecado. Vem a culpa, vem o remorso, vem a negação e vem as justificativas. O diabo é como um leão que está ao nosso redor. Ele está a ponto de nos atacar. E é na nossa fragilidade que ele consegue aquilo. Sendo o acusador que ele nos afasta de Deus. Sabe qual que é o problema do pecado? Não é que você... que você pecou, mas há uma solução para isso, todos nós sabemos. Mas o problema está em como agimos logo depois dele. Ao invés de corrermos para o Pai, ao invés de dizer, não, está errado, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que fazer as coisas corretas, pedir perdão ao nosso Deus, nós fazemos o quê? Ou damos ouvidos à voz dos acusadores. Ela está errada, ela é adúltera, ela merece a morte, porque a lei condena. Você não tem jeito, o diabo diz. Você não presta, Deus nunca irá te perdoar. Ele nem vai ouvir as suas orações, porque a lei é clara e você está condenado. De fato, nós somos condenados, pois Deus é um Deus justo. Mas aqueles que servem a Cristo foram chamados para ter uma vida de vitória sobre o pecado, dia após dia. E somos vencedores porque Cristo venceu. Ao estar de frente para Jesus, diante dos seus, sendo acusada, ela
ouviu a sua voz e começou os acusadores serem silenciados. Eu acho tão bonito, eu achei tão belo essa passagem, porque ela ficou de pé para ele. Tenta imaginar comigo, gente. Ela ficou de pé para Jesus. E aí, ele falou, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? A famosa frase. Todos tinham pecado. Porque estavam seguros numa lei e não na graça. E a lei, ela não vem para tirar o pecado. Ela, na verdade, te mostra, olha, você é pecador, você não consegue. Sabe o que você precisa? De Deus. Você precisa da graça. Você precisa do amor, você precisa da misericórdia de Deus. A lei é para mostrar que você não consegue sozinho. E aí, ela, diante daquela acusação, ela olhou para Jesus. E eu acredito, assim, eu tento imaginar que ela certamente teve arrependimento, porque o Senhor sonda os nossos corações. Ela não se justificou, pois sabia da sua falha. E ele não a acusou, sendo o único justo que poderia acusá-la. Apenas esteve, depois que os acusadores foram saindo um por um, esteve simplesmente Jesus e ela. E é assim que nós devemos ficar. Quando nós pecamos, nós devemos estar frente a frente ao Pai. Mesmo sem justificativas nenhuma. Olhar para Ele e falar. Não falar nada, na verdade. Porque Ele sabe. Você tem que estar com o coração derramado e arrependido diante do Senhor. Sabe, é belo você pensar que, na mesma situação que ela esteve, nós podemos estar pedindo perdão e vencer. Ela foi embora. E Ele falou, vai, não peques mais. O Senhor sonda os nossos corações. E não significa que devemos pecar e praticar o pecado e falar, não, é só pedir perdão, né? Tudo bem. Não. Nós estamos falando de um Senhor que sonda os corações, sonda as nossas mentes. Estamos falando dos pecados ocultos mesmo. Porque é fácil a gente falar o adultério, mentira, roubo. É muito fácil. Por isso que a palavra pecado é tão pesada. Mas quando a gente começa a prestar atenção nos pecados menores, que são cotidianos e da nossa rotina, é aqueles pecados que a gente diz assim, é inconsciente. Me perdoa, Senhor, pelos pecados que a gente nem imagina. Mas devemos, a palavra de Deus diz, analisem-se. Sonde os seus corações, olhe os seus corações. O que se passa em sua mente? Em Mateus 5, 27, o Senhor estava falando no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Não é o adultério em si, é o olhar. É simples, é singelo, é diário. Em Mateus 5, 21, 22, ele diz, vocês ouviram o que foi dito até os seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xinga alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chama alguém de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. É aqueles pecados que, quando oramos, perdoa-nos, Senhor. Porque nem sabemos o que estamos pecando. Porque a gente começa a fazer como o jovem rico. Mas eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. Mas o Senhor estava sabendo do coração dele. Falava, mas seu coração está preso no dinheiro. Deixe tudo isso e venha me seguir. E aí o que ele fez? Ele simplesmente ficou triste e foi embora. Porque não conseguiu soltar aquela vontade. Não conseguiu deixar que o dinheiro, sendo o seu ídolo, fosse Cristo. E isso é interessante, porque a palavra de Deus, ela traz luz às nossas trevas. Ela traz luz às nossas trevas, porque logo em seguida, a passagem é sobre Jesus é a luz do mundo. E nós somos pequenos cristãos, pequenos cristos, devemos ser luz no mundo. Mas dentro de nós ainda tem um monte de treva. E devemos cada dia mais. Eu acho que acho não.
Acredito que agora na passagem, acho que em Efésios, fala sobre a progressão da salvação. É uma progressão. Você aprende hoje que você não deve mentir. Amanhã você aprende que você não deve roubar. Na outra, você aprende que simplesmente não deve falar mal do seu irmão. E assim, sucessivamente, você vai aprendendo a matar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Esses são os pequenos pecados. Então, não tenha medo da palavra pecado. Tenha medo de continuar pecando. Porque a palavra é pesada, mas a condenação é pior. Então, vocês têm que chegar e se aproximar. Vocês não, nós temos que chegar e aproximar a Deus. Porque é Ele o único que pode trazer à luz as nossas trevas. Eu vi uma analogia bem legal, que diz assim: eu tenho uma arma e entra na minha casa um bandido. Logo em seguida, usarei a arma para atirar no bandido, porque ele ia me fazer mal. Certo? Todo mundo concorda. Entrou na minha casa e ia me fazer mal. Mas, o que eu faço? Eu ligo para o meu advogado e falo: o que eu tenho que fazer agora? Como que eu vou agir? O que eu tenho que falar? Eu levo o cara no hospital? Eu já vou na polícia? O que eu faço? Só que, em outra situação, você tem a mesma arma. Só que você está limpando ela. E aí, sem querer, você atira no seu pai. Você senta e ele morre. Você simplesmente senta e começa a chorar. E assim é a gente diante, quando estamos em pecado. Nós nos justificamos ou nós corremos e choramos para o nosso Deus? Quais as nossas atitudes quando nós pecamos? E pequenos pecados, gente. Eu não estou falando, não estou condenando, não estou falando nada de é um adulterou, ou sei lá o quê. Estou falando de pequenas coisas. A palavra de Deus fala que a língua má, o Senhor condena. Né, os pensamentos, olha, a gente acabou de ler o sermão, o olhar, os nossos ouvidos escutarem coisas que nos afetam. É pequenos pecados. E são pecados. É que a gente fala, mentir. Mas nem foi tão assim. Foi. Porque o Senhor sonda e Ele quer que você tenha um compromisso com Ele e seja verdade a todo momento. O pecado está em nós desde quando nascemos. E nós não somos justificados por nenhuma de nossas ações. Mesmo sendo bons. Porque acredito que todos aqui são bons. Querem fazer aquilo que é bom para o próximo. Mas ainda assim, existem falhas. Porque nós não somos perfeitos. Seremos perfeitos quando Cristo voltar, amém? Nossas vestes estarão brancas. E a gente tem que se lembrar que temos um Pai misericordioso e amoroso. Que nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ele nos permite viver vitoriosos sobre o pecado dia a dia. Isso é maravilhoso. Somos pecadores, mas vencemos o pecado dia a dia. Porque o nome de Jesus, Ele é poderoso. Cristo que nos justifica diante do Senhor. Quando fala o advogado fiel, a passagem diz sobre Jesus diante de Deus, falando: esse é meu. Esse está justificado. Porque Ele me serviu. Que possamos ser encontrados assim, servos do Senhor, limpos de toda iniquidade. Que não deixamos o acusador falar sobre nossas vidas, ter domínio sobre nossas vidas. Que tenhamos cuidado, como aqui eu aprendi que se chama brecha, né? Não deixamos brechas sobre nossas vidas, porque o diabo ele vem. E às vezes a pessoa nem dando brecha, como foi Jó. E o diabo foi e falou: olha, quer ver que ele peca contra o Senhor? Nem dando brecha. Então, que a gente possa se arrepender, que a gente possa confessar a Deus as nossas falhas diárias. Sabe? Perdoar o pecado do próximo, assim como nosso Deus nos perdoa, como é dito. A pregação do Marcel foi maravilhosa no domingo, falando sobre a vontade, o domínio da vontade. É isso, é dominar a nossa vontade. E ter domínio sobre as nossas vitórias. É simplesmente crer que Deus pode nos limpar, nos libertar. E eu não falo isso, eu falo isso para mim. Sabe, é difícil para a gente permanecer limpo diariamente, porque temos
os pensamentos impuros, temos línguas maldosas, sabe? Isso é para mim, não é para fora, é para mim, porque o mundo já está condenado. Isso daqui é para nós cristãos. A Bíblia fala para nós, para nos ajudar, para nos dar direcionamento de vida. E que a gente possa aprender com essa palavra, que ela traga a luz às nossas trevas. Isso é uma verdade. Porque o Senhor, Ele é a luz do mundo. E logo em seguida Ele diz assim, no versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então, meus queridos, uso da palavra do Senhor. Vai e não peques mais. Que a gente possa encontrar essa misericórdia a cada dia. Que a gente possa vencer a cada dia os nossos erros, os nossos falhos, os nossos pecados. Não tenha medo de dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Por favor, me perdoa. Não tenha medo dessa palavra. De pedir perdão. Porque o Senhor é misericordioso. Ele é maravilhoso. Ele é amoroso. Olha só, essa mulher estava condenada, os acusadores estavam sobre ela, e ela simplesmente falou, deve ter pensado, pronto, é meu fim, acabou. E o Senhor fala, não, peraí, vai, não peques mais, eu te dou esperança, eu te dou uma nova chance. E nós encontramos chances em Cristo, amém? Que o Senhor possa trabalhar essa palavra como Ele trabalhou em meu coração. Amém?